Olá, queridos alunos dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana do nosso plano de estudos tutorado número 4, semana 2. O que nós vamos falar nessa semana sobre educação e desigualdade? Bom, nós sabemos as dificuldades que muitos alunos estão enfrentando em relação a essa nova modalidade de ensino diante dos quadros de pandemia, pela Covid-19, que exige o isolamento e o distanciamento social. Bom, nós temos que avaliar alguns alunos no que tange este processo de acesso a esse mecanismo de ensino, as plataformas virtuais. Quem são os alunos? Nós temos que identificar quem são os alunos que possuem total acesso às plataformas virtuais, de que forma o processo educacional tem alcançado esses alunos, quais as possíveis consequências para aquelas pessoas que não possuem acesso, como se dá o processo de ensino-aprendizagem longe da professora. Bom, segundo dados do governo federal de maio de 2020, no Brasil, 4,8 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Ok, pessoal? E quando nós pensamos na realidade da maioria dos estudantes brasileiros da rede pública de ensino, esses números são ainda maiores. Nós sabemos que antes da pandemia já havia uma dificuldade na adoção das tecnologias de informação no meio escolar, né? Nós sabemos disso, nós sabemos que muitas escolas ainda não possuíam o acesso à internet, tá? Então, essa situação do Covid-19 só nos alertou quanto à possibilidade de, quando retornarmos ao ensino presencial, ser necessário um investimento do poder público para que haja uma efetiva implantação e utilização dessas tecnologias no meio escolar, como ferramentas essenciais para o trabalho do professor, ok? Mas nós sabemos que, diante do atual contexto de Covid-19, aqueles que são mais afetados são os estudantes da rede pública que não possuem acesso à internet, tá? Principalmente no interior, a população brasileira, a grande maioria, não possui acesso à internet, né? Geralmente em torno de 17%, consoante dados trazidos pelo governo federal, né? Através da reportagem da Agência Brasil. Então, pessoal, nós temos que compreender essa questão. E você, querido aluno, como vocês estão vivenciando essa experiência? Aqui no nossa apostila é trazido uma charge onde justamente retrata essa realidade. Muitos indivíduos, muitos jovens, muitas crianças que vivem em condições precárias e não têm acesso à internet. Outra coisa, essa falta de acesso à internet gera o quê? O problema do abandono, da evasão escolar. Muitos estudantes, no decorrer do ano, estão parando de frequentar as aulas e acabam por abandonar a escola. Isso ocorre tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. E nós sabemos que muitos estão sem acesso às plataformas e isso pode gerar o que? Uma defasagem na aprendizagem e atrasos nos conteúdos estudados. Mas, estudantes, se vocês estão sem acesso às plataformas, busquem a escola que elas irão direcionar vocês e entregar esse material, ok? Elas vão direcionar vocês e vocês podem imprimir esse material, tá? Elas podem encaminhar para vocês o plano de estudo estruturado, para vocês imprimirem o material e entregarem, tá? Entregarem esse material impresso, ok? Então, queridos alunos, aqueles que não estão tendo acesso às plataformas virtuais, vocês podem imprimir esse material e entregar. Então, nós sabemos muito bem que estamos possuindo essa dificuldade, e essa dificuldade em relação ao uso das tecnologias nada mais são do que os efeitos das desigualdades sociais, ok? Então, isso faz as desigualdades sociais que geram as desigualdades no acesso às tecnologias, elas acabam fazendo com que crianças e adolescentes, neste momento, tenham experiências diversas em relação à escola. Mas, se você possui essa possibilidade de acesso à internet,
Utilize essas ferramentas, participem das aulas, sejam mais ativos e vocês vão conseguir lutar para que essa defasagem seja mínima, essa defasagem não ocorra. Ok, queridos alunos? Nós sabemos muito bem que, em relação a essa questão da defasagem, é necessário que haja um investimento, hajam políticas públicas prévias, ações afirmativas e que o governo invista na educação pública, pessoal. Bom, a atividade da semana é que vocês escrevam uma redação sobre desigualdade e educação em tempos de pandemia. Essa redação deve ter entre 15 e 30 linhas, pessoal, tá? Falem um pouco sobre a sua realidade e sobre as realidades das pessoas que vocês conhecem, tá? E sobre o conteúdo estudado. Um grande abraço, queridos alunos.